Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Então, gente, boa noite, bem-vindos a mais um Insight Coletivo. A gente hoje, estamos iniciando o mês de setembro, como todos sabem, o Setembro Amarelo se iniciou, que é um mês de discussões, de prevenção sobre o suicídio, sobre os comportamentos autodestrutivos, e nós, como um grupo especializado nas discussões relacionadas à saúde mental, a gente não pode ficar de fora dessa discussão. Acho que é extremamente pertinente que a gente traga para dentro do Insight Coletivo essa discussão e que a gente possa também, conversar sobre isso, Embora eu sempre diga, e sempre acredite que a gente precisa ir além do amarelo nessa discussão, a gente precisa colocar na nossa pauta, na nossa agenda de trabalho, inclusive, na nossa discussão quanto profissionais da saúde, a prevenção do suicídio, porque eu acredito muito, e eu acho que é isso que a gente vai discutir hoje aqui, que a prevenção do suicídio se faz no dia a dia. Isso. A prevenção dos comportamentos autodestrutivos, eles se fazem no dia a dia, no acolhimento, na nossa prática profissional cotidiana. Essa é a grande verdade, Então, mais uma vez, a gente está aqui hoje, se reunindo com esse propósito de fazer essa discussão. Vocês devem ter percebido, eu tive meio ausente essas últimas semanas, a gente está muito atribulado, até comentei lá no grupo, está todo mundo muito atribulado, e é algo até meio assustador, porque assim, é como se as nossas agendas elas estivessem explodindo, assim, é muita gente procurando ajuda, é muita gente buscando ajuda, e tem sido algo que realmente nos demanda muito, e a gente acaba faltando um pouquinho aqui, mas jamais eu vou me ausentar totalmente, porque, como eu já disse a vocês, isso aqui me alimenta, e eu acredito muito nessa proposta, acredito muito nessa proposta de compartilhamento e desse crescimento, coletivo que a gente está fazendo aqui, e eu quero que a gente vá muito longe nessas discussões, esse é o meu interesse, tá? Então, hoje, a gente vai receber mais uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, Mila Marinho. Ela vai conversar, vai trazer essa discussão, porque Mila tem toda uma expertise nessa discussão, nesse tema, nessa temática, e vamos nos aproveitar aqui desse momento, tá bom, gente? Então, Mila, por favor, se apresente, vamos iniciar nossa conversa. Muito bem. Boa noite a todos. Eu estava aqui bem caladinha com o microfone desativado, porque eu tenho uma creche aqui em casa, minha gente. Esse horário é o horário do vucu-vucu, Preparando ali as crianças para dormir. Mas graças a Deus que deu tempo de chegar. Então, gente, boa noite, Eu atendo no consultório, na clínica. Eu faço parte do Apego e Perdas, Nós temos uma empresa aqui em Natal, que é a referência em luta aqui no estado, que se chama Apego e Perdas. Sou eu e mais 3 psicólogas, Milena Câmara, Kátia Cristiane e Mariana Mendes. Então, trabalhamos especificamente com luto, com demandas de luto, com crise, emergência e desastres. Eu sou terapeuta familiar também, e de casal, da parte sistêmica. Então, e estou aí terminando a minha pós em suicidologia. Já venho estudando suicídio realmente já há algum tempo. É um tema que muito me encanta, me fascina, me inquieta também, me gera muitas provocações, e é o que eu atuo realmente no dia a dia, São pessoas que são os tentantes ou os sobreviventes enlutados por suicídio, Recentemente também eu criei um projeto que se chama Toque de Vida. Esse projeto eu vou falar com vocês mais à frente, mas ele é voltado para toda a comunidade escolar, Ele tem todo um objetivo de trazer a conscientização para dentro das escolas, Tem todo um preparo, uma capacitação continuada para a equipe escolar, para a prevenção tanto da autolesão sem intenção suicida, como os comportamentos de risco para o suicídio, onde a gente faz uma capacitação continuada, a gente monta uma equipe de crise dentro da escola, e a gente cria junto e constrói junto com essa equipe de crise um protocolo, um plano de cuidado, com todas as diretrizes do passo a passo, de que forma a gente pode trabalhar com a prevenção dentro da escola. Porque é uma angústia muito grande na comunidade escolar, a gente fica igual a barata, tonta. Para onde vai, o que fazer, como atuar, em que momento chama os pais e como abordar o aluno.
Então, eu trago já no início da minha fala um pouco do que eu venho fazendo, tá, nessa área, e já aproveito o momento para convidar vocês, ou que têm interesse nessa área da educação, para o nosso seminário, né, doutor Adriano, que vai ser dia 28, peço licença aqui o espaço, dia 28 agora de setembro, na Escola do Governo, a gente vai estar fazendo um seminário de prevenção para o suicídio, né, voltado para a comunidade escolar, tá bom? E aí, gente, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, acho que a gente vai ter um bate-papo. Eu não trouxe nenhum material de slide, porque eu acho que a gente precisa realmente disso aqui, né, dessa troca, que eu acho que é mais rico e mais valioso nesses encontros, né. Material, a gente tem um monte de cartilha, a gente abre aí no computador, né, na internet, e a gente vai encontrar um monte de material, mas eu acho que vai tão além, né, a gente está tão carente, acho que dessas discussões, onde a gente possa realmente ser tocado, né, que eu acho que isso é o que é mais rico. E aí eu posso começar, doutor Adriano? Você vai me dizendo aí, viu? Vai em frente, fique à Tá vontade, a casa é joia. sua. Já estou aqui, viu? Me sentindo. Gente, então vamos bater um papo, vocês fiquem muito à vontade para me interromper, tá? Que eu acho que essa é a proposta, que a gente vá dialogando, né? Mas quando eu recebo esses convites para falar sobre essa temática, eu trago muito a reflexão e a importância de primeiro a gente poder olhar para a gente, né? Quando a gente pensa ou fala no suicídio, a gente pensa muito na grama do vizinho, né? Ou algo muito distante de nós, né? A não ser que alguém tenha passado por isso. Mas se não, a gente pensa como algo muito distante, né? Muito do outro, como se a gente fosse de alguma forma imune, né, a sofrer psiquicamente, a passar por algum tipo de adoecimento psíquico, né, e a chegar nesse nível de desespero. E aí eu trago sempre uma reflexão para o início das minhas aulas, né, assim, o que é que eu sinto diante de um suicídio? Quando eu ouço falar, quando eu recebo a notícia de um suicídio, como a gente ouviu, né, no último semestre, tantas notícias aqui na nossa cidade, né, de jovens, inclusive, o que é que eu sinto? O que é que eu penso? O que é que me perpassa, né? Quando eu escuto uma notícia de suicídio. Eu peço para que vocês façam essa reflexão, né? E tenta deixar vir o que é que vem na mente. Alguém pode trazer aqui alguma palavra? Alguém levantou a mão, Silvia, né? O que é que te vem, Silvia? Eu tenho uma experiência de uns bons anos atrás, que hoje eu moro em Salvador, mas eu morava em São Paulo e trabalhava com a Polícia Militar. Eu tinha saído de lá e comecei a trabalhar no hospital, e aí só que o ônibus que eu pegava passava em frente ao Detran, e aí eu encontrei um colega que me conta, vou tentar resumir, que me conta que até eu estou tentando lembrar aqui acima, que ele era um dos chefes, né, da Polícia Militar. Ele brincava muito comigo, nós fizemos amizade, então para mim foi muito chocante quando contou. Ele virou para mim e fez assim: está me faltando a soldado, não é soldado, enfim, né, o chefe tinha se matado. Aquilo, na hora, minha reação, é uma coisa que eu gravei, acho que eu vou levar para o resto da vida. Eu comecei a rir. Ele olhou para mim e ficou assustado me vendo rindo. Mas eu também nunca esperava saber de uma notícia dessa e começar a rir. Só que depois aí eu fiquei muito mal, né? Porque era uma pessoa assim que era completamente diferente da corporação, tanto que foi assim, e fora que a situação dele foi ele se matou, o pai se matou, a mãe tentou o suicídio e a irmã tinha sido internada na psiquiatria. Foi assim uma coisa da família. Então, uma coisa que chocou, só de falar agora, está mexendo comigo, né? Realmente eu fiquei muito esquecido, estou até um pouco sem ar, está bem, bem complicado. Mas eu acho que seria essa a reação, talvez, né? Porque eu nunca tinha tido uma reação dessa, ouvido uma situação dessa, né? E isso. Sim.
Obrigada pela partilha, Silvia. Gisele levantou a mão. Alguém comentou no chat, né? Medo. Vem medo, né? Pode falar, Gisele. Eu tenho uma história na família, né, de suicídios, e então é um assunto presente, né? Quando na minha infância disseram que era um acidente, eu fiquei sabendo por acaso que não tinha acidente. Mas eu não tive tempo de sentir. Hoje, infelizmente, algo que está acontecendo, né? Eu não sei se é uma percepção minha, eu não sou estudiosa desse assunto, mas eu percebo que está acontecendo com muito mais frequência. E o que eu sinto sempre que eu fico sabendo de um caso, especialmente daqueles que eram próximos, né? A gente é assim, falhamos. Porque antes de uma pessoa acabar com a sua própria vida, ela pede ajuda de alguma forma, né? Então, assim, eu tenho uma história, né, de um ex-namorado, e normalmente são as pessoas que não se... São pessoas que não entendem, não conseguem... A vida para de fazer sentido. E eu, Mila, já me parei pensando, gente, que sentido faz tudo isso? E olha que eu vou lá, estou na minha terapia, aquela coisa toda, não é? Mas o sentimento que me vem é, falhamos, mais uma vez, né? Porque as pessoas, elas dão pistas, algumas verbalizam ajuda, e aí as outras brincam, cachorro que late não morde, quem fica avisando muito não faz, ele foi fraco, não sei mais o quê, era a boca que matasse logo para a família descansar. Então, assim, é um assunto, eu estou dentro da educação, é um assunto tão presente, e também entre os amigos, né? Não era para estar tão presente, isso é preocupante, né? Então, é essa sensação, estamos falhando. Sim, sim. Obrigada, Gisele. Entende por que eu começo a minha fala dessa forma? Porque nós, né, passamos por perdas. Nós, de alguma forma, também temos os nossos lutos, né? E aquela impressão que muitas vezes é algo muito distante, às vezes também é algo muito próximo da nossa realidade, quando você traz isso, né? E aí, poder pensar sobre isso como algo que pode acontecer de fato na minha família ou comigo mesmo, de pensar na morte como uma possibilidade, é também poder olhar para a nossa humanidade, né? Para a nossa condição humana. Cassola, né? Manuel Cassola, que é um psicanalista que estuda o suicídio, ele traz algo muito importante, que é que a morte, né? Quando a gente revisita a morte como uma possibilidade, uma possibilidade de saída para alguma angústia, como você trouxe, Gisele, assim, que eu também já pensei, né? Assim, poxa, qual é o sentido de tudo isso, né? O quanto, às vezes, quando a gente passa por algum momento difícil, por alguma emoção muito forte, a gente pensa na morte como uma fantasia, como a fantasia da possibilidade de resolução, de acabar ali com aquele sofrimento, não necessariamente com a nossa vida, não necessariamente com a nossa existência, mas é uma maneira imediata de acabar com aquela dor. E a gente nunca morreu e voltou para saber como é. Então, o que nós temos sobre a morte é uma fantasia. Então, como é importante a gente poder explorar, poder realmente ouvir quando alguém fala sobre isso. E quão importante, Gisele, é a tua sinceridade em colocar isso aqui, porque muitas vezes a gente não coloca. E muitos de nós já passamos por isso, né? De falar palavras ou frases do tipo, eu quero sumir, eu estou tão cansada que eu quero desaparecer, se eu pudesse dormir e não acordar mais, né? Se Deus me levar agora, tudo bem, eu morro feliz. Né? Então, assim, quanto de nós, na nossa condição humana, a gente já pensou na morte como uma possibilidade? E um outro ponto que você trouxe, e aí a gente já vai entrando no conteúdo de fato, eu quero ouvir, claro, vocês, né, mais vezes, você trouxe algo muito importante, que é a história da falha. O sentimento de fracassar, né, de falhar, que é dos sobreviventes enlutados por suicídio. Isso é tão importante porque, inclusive agora na campanha do Setembro Amarelo, né, a campanha do Setembro Amarelo é uma campanha que dói para os enlutados.
Porque a forma como é colocado, a forma como vem sendo repassada algumas informações é muito descuidada, né? E é aquela enxurrada, a gente passa o ano todinho silencioso, e quando chega em Setembro Amarelo, todo mundo quer falar sobre o suicídio. Em toda empresa quer uma palestra, em todo hospital quer uma palestra, em todo canto quer se falar sobre isso. Por que a gente não pode falar sobre saúde mental o ano todo, como o doutor Adriano coloca? Isso faz parte do nosso cotidiano, né? E aí, quando você traz a história da falha, eu trago uma reflexão muito importante, que muito me inquieta, que é a história que eu escuto assim: fique atento aos sinais de alerta para o comportamento do suicídio. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso. É muito fácil, muito simples, a gente pensar nos sinais de alerta quando a morte já aconteceu. Através das autópsias, através das pesquisas, através do relato dos sobreviventes enlutados, a gente vai lá, revisita toda a história de dor daquela pessoa que morreu, vai compilando esses dados, né? E a gente tem todo esse quebra-cabeça de entender todos os multifatores que foram envolvidos naquela morte. Mas quando, Gisele, a gente passa por um sofrimento psíquico na dinâmica ali da convivência atual, das relações, na dinâmica do dia a dia, isso é muito difícil de perceber. E, às vezes, a gente até percebe que aquela pessoa sinalizou alguma coisa, que aquela pessoa não está tão legal, mas ninguém que ama, ninguém que se relaciona com um ente querido que você tem o amor, vai pensar que aquela pessoa vai se matar. É algo impensável para a gente. A gente pode até, poxa, eu acho que essa pessoa pode até correr o risco, mas eu entro na minha negação. Porque o amor, o vínculo, o afeto, faz com que a gente não consiga entender o que é sinal, o que é personalidade, o que é um momento da vida daquela pessoa, o que é uma fase. Principalmente acontece muito isso, eu trago um exemplo dos adolescentes, né? Como é difícil, gente, identificar esses sinais de alerta em adolescentes. Porque, naturalmente, os adolescentes estão passando por uma fase que, por si só, traz muitas alterações de humor, de sono, de comportamento, de reações. É uma fase de muitas mudanças, não só para eles, mas para toda a família, porque é algo novo. Os pais não sabem lidar com aquelas mudanças, então gera um distanciamento natural. Esse adolescente precisa se identificar entre os pares, precisa formar a identidade dele. Isso vai gerando conflito, né? E aí, muitas famílias entram nesse dilema. Poxa, Mila, mas ele sempre foi assim, ele sempre foi introspectivo, mas ele sempre foi quieto mesmo, ele sempre foi mais isoladinho, ele sempre foi mais tímido, mais calado, né? Ou então, é a fase, é um momento difícil mesmo, é a fase da adolescência, é a personalidade dele, né? Eu escutei de uma enlutada, paciente minha, que perdeu o pai de 89 anos, que se suicidou nessa idade, e ele fez vários sinais de alerta, né, como dizem, mas que para ela e para a família não eram sinais, gente. Eram sintomas, mas que se mesclavam com a personalidade, né, com a história de ser idoso, a história das mudanças também dessa fase da vida, de algumas limitações, de algumas demências que vão surgindo, né? Então, como é cruel um sobrevivente enlutado por suicídio escutar isso, né? Preste atenção nos sinais. Então, realmente, logo eu falhei. Ou então, 90% dos casos de suicídio são preveníveis. Então, eu estou na parcela, né, dos 10% que não, né, que não consegui prevenir. Então, a gente tem que ter muito cuidado e a gente precisa ter uma reflexão muito crítica com aquilo que a gente recebe, né, para que a gente possa se acolher, se respeitar dentro da nossa condição humana, que somos frágeis, né, que amamos aquelas pessoas e a gente não quer aceitar que isso pode acontecer, que aqueles sinais é muito fácil ser identificados quando passa, mas quando a gente está dentro das relações, isso não é tão simples assim.
Faz sentido para vocês? Faz total sentido, né? Acho que as pessoas, elas têm inclusive o sentimento de melhora, né? É uma expectativa, e eu já passei por isso N vezes, assim, da expectativa de que aquela pessoa vai melhorar, da expectativa de que aquilo vai passar, né? E aí você não enxerga de fato o que está acontecendo, né? Então, faz total sentido isso. Até para a gente, né, doutor Adriano, assim, até para a gente, enquanto profissional de saúde, e eu trago isso com muita humildade nas minhas aulas, gente, porque eu vou para congressos, eu vou para conferências de suicídio, tudo que está de suicídio eu estou no meio. E eu não escuto profissionais que trabalham com isso dizendo, perdi um paciente por suicídio. Não escuto. Eu escuto muita vaidade, como se fossem super-heróis, como se fossem salvadores de vidas, resgatadores de vidas, e não somos isso. Somos apenas instrumento de ajuda, de auxílio, porque a vida do outro sempre é do outro. Não existe um corresponsável por um suicídio, né? Então, o meu lugar precisa estar muito claro também enquanto profissional, que eu estou ali apenas como um instrumento de ajuda, né? Mas que eu também encontro limites nisso. E como, enquanto nós, profissionais de saúde, também passam despercebido. Passa, sim, poxa, eu não perguntei isso, poxa, eu não identifiquei isso, eu não notei isso, eu não observei isso, né? A gente também entra nessa expectativa que o doutor Adriano colocou, esse paciente está melhorando, está respondendo ao tratamento, né? E de repente chega aquela notícia, né? Então, assim, como é importante a gente poder entrar nessa nossa humildade e na nossa condição humana, de que não é falha, Gisele, são limites, são limitações daquilo que a gente não tem controle, do lugar de onipotência que não temos, né? E do quanto, sim, a gente experiencia no fenômeno do suicídio a impotência, porque a vida do outro sempre cabe ao outro, né? Alguém mais quer falar? Que aí eu posso prosseguir. Acho que Gisele queria falar, né? Gisele, sim. Eu achei muito válida essa reflexão, né? Eu acredito nessa falha da sociedade em si, do ritmo que a gente está vivendo. E é porque é muito acelerado, né? E é um cachorrinho que eu tenho aqui. E hoje... Deixa ele participar. Eu faço, de vez em quando, eu estava com uma turma muito difícil do quinto ano. Quinto ano, gente. Quinto ano são alunos de 10 anos. E eu resolvi fazer uma atividade sistêmica com eles. E na última questão, eu vou puxando, na última questão eu coloco. Se você achasse o gênio da lâmpada, com direito a um pedido, qual pedido você faria? E uma das minhas alunas colocou, eu queria morrer. Aí tem profissionais da escola, ela quer aparecer, ela quer chamar atenção, ela sabia que você ia ler. Eu falei, e se não for? Né? E assim, aí a escola chamou a família, ela trocou de turno, aparentemente, ela tá outra criança, mas eu penso nisso também. Pode acontecer, né? Pode. Mas pelo menos eu vou ter a sensação de que eu fiz alguma coisa. Em algum momento, é o que as famílias passam, a família que cuida daquela pessoa que está sempre tentando, né? Em algum momento, assim, eu fiz a minha parte, entre aspas, eu percebi aquela pessoa, né? E eu acho que a sociedade falha no aspecto em que ela está acontecendo hoje, nesse ritmo tão acelerado que a gente não consegue acompanhar, né? Mas muito abriu minha mente para pensar, né? Porque eu tive um ex-namorado e eu me senti um pouco culpada, porque 2 meses antes ele me pediu para conversar e eu não tive tempo para ele, enfim, né? Eu fiquei pensando, e se eu tivesse ido até ele? E se eu tivesse ouvido o que ele tinha para mim? Será que mudaria alguma coisa, né? Então, e olha que era uma pessoa que já estava distante de mim, né? Sim. Mas tem muitos casos como punição também, que eu vi acontecer. Se você vai fazer isso, eu vou me matar. Eu vou fazer, a pessoa vai se matar. E aquela pessoa carrega uma culpa direta, né? Até da família envolve, né? Então, são muitas coisas, assim. A gente é complexo, né? Muito.
né? O suicídio, ele de fato é o resultado de um processo de grande sofrimento, né, Gisele, que causa essa impressão e que também acho que isso tem muito a ver com a forma como a informação vem sendo mitigada, né, que é como se fosse um evento muito pontual, né, se fala muito do suicídio como ato em si, como algo muito pontual, se vê muito resultado, né, o suicídio aconteceu, e aí, claro, evidentemente, por ser uma grande tragédia, vem toda essa necessidade de se perguntar o porquê que aconteceu, quais são as causas, quais são as razões, a gente precisa encontrar um porquê, né, e muitas vezes entra nesse julgamento e nessa necessidade de encontrar um culpado, como se aquilo fosse, de fato, né, algo que tivesse um culpado por trás. E quando você traz isso, né, assim, da criança, é tão importante porque isso ainda é muito forte, né, os mitos sobre o suicídio, porque mesmo que seja para chamar atenção, né, vamos pensar, por que que alguém precisaria colocar a própria vida em questão para chamar atenção? De todo modo, se for para chamar atenção, já nos chama a atenção que aquela pessoa não está bem, né? Porque ninguém que quer chamar atenção e estar saudável vai se utilizar dessa ideia de morte, da própria ameaça a si, para colocar isso como chamar atenção. Então, sim, é muito importante que a gente possa, de fato, fazer algo, chamar essa pessoa para conversar, chamar a família, né, buscar entender que sofrimento é esse, né, que mundo é esse que ela não quer mais viver, que desejo é esse, né, para que ela possa ter a possibilidade de explorar essas angústias. E tem aí uma fala, Gisele, também sua, que aí a gente já vai caminhando também dentro do tema, que eu trago também como reflexão, que é exatamente isso que eu estava colocando. Muito se fala ainda do suicídio de uma forma medicalizada, né? Uma visão muito reducionista, limitante, como se todo suicídio, né, tivesse relacionado diretamente a um transtorno mental, e não necessariamente. E que fosse Né? passível de tratamento, né? Exatamente, né? E que fosse passível de tratamento. Como algo de que, eita, falou em suicídio, essa pessoa está perturbada, essa pessoa tem alguma disfunção, essa pessoa está louca, né? Essa família tem problemas, e aí vem todos aqueles julgamentos, aquelas crenças. Por isso que é importante, um parêntese aqui, começar essa fala aqui, de hoje, revisitando as nossas crenças. Isso que Silvia trouxe, isso que você trouxe, Gisele, assim, o que é que eu senti, outra pessoa colocou medo, é tão importante a gente poder entender o que é que eu sinto, o que é que eu penso diante de um suicídio, porque isso vai trazer para mim a ideia das minhas atitudes diante de um suicídio. Se eu vou julgar, se eu vou acolher, se eu vou compreender, né? E aí eu trago isso porque o que a gente vem lendo mais recentemente na suicidologia são autores novos, né, assim, que eu acho muito interessante, que vem trazendo outra reflexão mais ampliada do suicídio, que é uma visão crítica social, né, como fruto de um sofrimento ético-político, né. Tem um autor maravilhoso, que é Tiago Blois. Ele tem vários artigos publicados, ele trabalha com mulheres violentadas, pessoas trans, grupos minoritários, como LGBTQIA+, né, lá em São Paulo, e ele estuda muito essa percepção do suicídio como algo social. E é tão importante a gente poder pensar nisso, gente, porque quando a gente vai falar em prevenção, né, o que é que a gente vê de cara, principalmente na campanha de Setembro Amarelo? Busque ajuda, busque tratamento, procure um médico psiquiatra, procure uma terapeuta, né? Siga o tratamento direitinho, não fique só, vale a pena viver, onde tem vida tem jeito, é sempre bom pensar na valorização da vida. Gente, isso se torna arrogante para alguém que está em sofrimento.
Como é que a gente vai chegar para alguém que está num sofrimento intenso, em que ele fala, como eu escuto diariamente, Mila, eu não pertenço a esse mundo aqui. Eu não tenho sentido de vida. Eu não caibo, eu não pertenço a esse mundo. O que ele vai trazendo é muito maior do que uma necessidade de ser medicado. A gente precisa compreender de que mundo é esse que ele está falando, que ele não consegue existir. Que sociedade somos nós, me incluo nisso também, nós estamos produzindo. E aí, quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente precisa ir muito além disso que eu citei aqui, desses fatores que a gente vê na mídia. A gente precisa pensar nas misérias, a gente precisa pensar nas políticas públicas que não temos, a gente precisa pensar, né, doutor Adriano, assim, o quanto é angustiante a gente receber um caso desse, a gente não ter para quem encaminhar. Se a pessoa não tem condições sequer de pagar uma medicação, uma consulta, ela vai para onde? Cadê o acesso à saúde mental? Né? Quando a gente fala de uma sociedade extremamente violenta, é uma violência estruturada, é uma sociedade preconceituosa, onde o ser e o existir tem sido encapsulado, padronizado. Né? Então, se a gente pensar nas pessoas que mais se matam, que são os índios, por exemplo, que são as pessoas negras, que são os grupos minoritários LGBTQIA+, a gente vai entender a magnitude desse sofrimento, porque são pessoas que, mesmo medicalizadas, na terapia, com o psiquiatra, elas não pertencem a esse mundo, porque elas saem de casa e não sabem se vão voltar. Como eu atendo uma pessoa trans, que ele fala para mim isso todos os dias. Mila, eu saio de casa e eu não sei se eu vou apanhar. Então, gente, como a gente vê aquele slogan, né, e que muitas pessoas não entendem, suicídio é responsabilidade de todos. Por quê? Né? Muito bem, Gisele está colocando os autistas, as pessoas com deficiência, né, assim, e todos nós que, de alguma forma, não nos sentimos pertencentes por alguma coisa que não nos encaixamos. Principalmente numa sociedade hoje em que a cultura midiática é muito forte das redes sociais. O perfeccionismo, a beleza, a grande força de que a gente precisa produzir, né? E se eu não faço isso, e se eu não quero um Instagram, e se eu não tenho esse contato com esse mundo, eu sou quem? Né? Então, eu trago essa reflexão, né, para a gente poder entender o porquê que é responsabilidade de todos nós. Porque a gente precisa pensar, não porque que aquela pessoa se matou necessariamente, o ato em si, como foi, qual foi o método, qual foi o local, de que forma foi, se tinha plano, se não tinha, mas que sociedade é essa e como eu estou implicada nisso, né? Para que essas pessoas não queiram mais viver. Eu atendi um jovem, gente, de 19 anos, que desde os 15 ele tentava se matar, de diversas formas, de diversos métodos. E ele sofreu bullying na escola, né, na faculdade também. E quando ele chegou para mim, ele já chegou num nível assim muito crítico, ele já tinha planejamento, ele já tinha data para morrer, ele já tinha tudo esquematizado. E aí, numa conversa com ele, né, no primeiro contato com ele, onde ele foi trazendo toda essa história, porque o suicídio ele tem uma história, a dor psíquica tem uma história, porque a gente escuta assim, fulaninho se matou só porque perdeu o emprego, só porque a esposa o traiu, é muito fraco, é covardia, foi egoísta, essa mulher se matou e deixou 3 meninos, tinha tudo, a pessoa tinha tudo, como é que se mata dessa forma? É falta de Deus, é falta de... é covardia, é fraqueza.
Por que que não falou? Por que que não pediu ajuda? E essa família que não percebeu? E essa família que não fez nada? Muito fácil a gente julgar quando a gente não tem a história. Todo sofrimento tem uma história. E esse rapaz que eu atendo até hoje, né, em uma das nossas sessões, muito difícil, ele soltou lá uma coisa que eu agarrei, que foi, Mila, a única coisa que eu ainda consigo fazer é me trancar no meu quarto escuro e jogar o meu jogo no computador, com meus amigos virtuais. Pronto. Fator de proteção. Me agarrei com esse jogo junto com ele. Espera aí, me apresenta esse jogo. Quem é você nesse jogo? O que é que você faz nesse jogo? Um desejo aí, né, Mila? Pois é, porque é isso, veja, num acolhimento que a gente faz, numa escuta ativa, atenta, onde a gente consegue se importar com o outro, a gente consegue, gente, extrair, que eu digo assim, feixes de luz, né, raios de luz, e a gente vai se agarrando a elas. Eu trago muito isso, ontem eu estava dando aula sobre suicídio também para um grupo, em que eu trouxe isso, assim, de que o nosso papel não é de super-herói, não é de convencimento, né, diante de um paciente desse, ficar tentando convencer que ele não vai se matar, que a vida é bela, que ele deve prosseguir, que a vida tem sentido, e que vale a pena viver, e que a gente tem que valorizar a vida, temos que ser grato a Deus, porque é bênção. Não, isso ele escuta todos os dias lá fora. A gente precisa, gente, dar o direito que essas pessoas possam explorar essa angústia. Nosso lugar é de sustentar essa dor, sustentar essa escuta. Ok, tá difícil, então deixa eu te ouvir. Me fala da tua história, da tua dor. E a gente passeia por esse inferno dele, esse inferno astral, e a gente vai ficando atenta quando a gente vai conseguindo explorar o que é que ele vai soltando, né? E aí esse rapaz, por exemplo, soltou esse jogo, e eu perguntei, eu posso me aproximar de você? Eu não entendo nada de jogo, mas eu fiquei curiosa para saber quem é você nesse jogo. E aí o ombro foi para trás, o cabelo que cobria o rosto passou a mão, pode sentar aqui perto, me aproximei, e ele foi me mostrando, ele foi se empolgando, a voz foi mudando o tom, né? Aqueles olhos cerrados vazios foram ganhando um pouco de brilho. Não é passe de mágica, gente, mas é a possibilidade da gente explorar as potências do ser humano. Quem ele é? O que é possível para ele? De que forma ele pode ser nesse mundo? Né? Então, quando a gente se permite se abrir para essa escuta respeitosa, onde a gente não vai invalidar, onde a gente não vai reduzir a dor dele, as minhas crenças, as nossas crenças, quando eu tenho muito claro que a minha crença é minha e que eu não tenho o direito de colocar para ele, a gente consegue um canal de ajuda, né? E isso já é um trabalho de prevenção. É poder pensar, enquanto humanos que somos, para além de profissionais, né? O que é que eu penso, quais são as minhas crenças, porque se eu revisito isso e eu entendo que eu não posso julgar, porque o suicídio, na verdade, ele tem uma história de dor, ele tem uma história de sofrimento, ele é multifatorial, ele não é apenas aquela causa que a gente imagina ser. Eu não julgo, né? Eu não faço interpretações e eu já estou contribuindo socialmente muito. Porque diante de alguém em sofrimento, diante de alguém enlutado, a minha postura vai ser outra. Percebem a grandiosidade disso? Tá fazendo sentido, gente? Faz muito sentido. Inclusive, assim, eu estava lembrando agora das aulas lá na medicina, que eu tenho uma das aulas que no semestre que eu dou, que é sobre urgências, né? Urgências psiquiátricas, e suicídio está dentro da discussão. E foi curioso que dei essa aula recentemente, inclusive, por coincidência caiu no setembro, mas não tem nada, não foi de propósito. Sim.
E aí, na discussão, eu estava falando justamente sobre isso, Mila, sobre a importância do acolhimento, sobre a importância da escuta, e falando uma coisa que eu sempre repito lá para eles, né? Assim, é sempre uma fala repetitiva, de dizer assim, olha, se você não sabe o que dizer, fique calado, mas ouça, né? Você não vai ter nenhuma palavra mágica que você vai tocar o outro de uma forma mágica e vai ser uma palavra solucionadora, isso não existe. Então, se você não sabe o que fazer, fique calado. Aí teve um aluno que levantou a mão e disse, tá, professor, mas ficar calado, mas ele não precisa escutar, exatamente isso, sabe, Mila? Que não é assim, que a vida tem caminhos, que tem, né? E aí o que foi que eu disse para ela? Mas você não sabe quem está do outro lado, né? Inclusive, o capítulo era sobre urgência, ou seja, você está num pronto-socorro com alguém em sofrimento agudo, você não sabe quem é aquela pessoa. Então, que palavra você vai... Que feedback você vai dar nesse contexto? Qualquer coisa que você coloque ali do ponto de vista impulsivo vai ser seu, não vai ser do outro. Né? Qualquer coisa que você diga, tenha fé em Deus, olha que coisa maravilhosa é a vida, você está falando de você não está falando do outro. Então, como é que você vai, né, ser útil nesse sentido? Né? Eu acho que foi muito interessante o que você falou, porque tem tudo a ver com essa discussão. Exato, exatamente, assim, e como é grandioso, né, porque a gente, e é óbvio, assim, diante de uma pessoa em crise, é muito desafiador atender. Eu atendo, né, já faz 12 anos que eu atendo no consultório, né, desde sempre eu trabalho com essa temática, desde que eu iniciei, e, assim, até hoje, eu me impacto, eu me mobilizo, eu fico angustiada, eu sinto medo, eu fico insegura, eu saio aperreando, doutor Adriano, eu saio aperreando quem for, os outros médicos, assim, olha, me ajude, atenda essa pessoa, e me diga, né, assim, porque a gente é uma outra coisa, né, a gente não pode ficar só nesse lugar, a gente precisa dividir, a gente precisa compartilhar, né, a gente precisa realmente formar essa grande rede de apoio para poder ajudar melhor, né. Tem um livrinho que trata sobre luto, não é exatamente de suicídio, não está aqui para mostrar, que se chama De Mãos Dadas, que é de Alexandre Coimbra e Cláudio Tebas. Na pandemia, um deles perdeu a mãe, na pandemia, né, não foi por suicídio, e aí eles tiveram a ideia de lançar esse livro falando... Eles são escritores, né, então eles vão discorrendo sobre o luto deles, né, e é tão interessante que ele perdeu a mãe, e era uma pessoa muito significativa na vida dele, e ele vai colocando assim, que no luto dele, ele não esperava, e ele se irritava muito, quando as pessoas chegavam batendo no ombro dele, vai ficar tudo bem, né, isso vai passar, estamos aqui com você, seja forte, né, é assim mesmo, a vida que segue, vida que continua, com alguma palavra, né, e ele sentia, obviamente, a boa intenção das pessoas, né, mas ele diz assim, de boa intenção o inferno está cheio, e ele fala isso muito abertamente no livro, né, assim, ele vai trazendo assim, que o que nós enlutados precisamos é de uma presença silenciosa, verdadeira, que suporte a minha dor, que suporte a minha irritação, o meu choro, o meu desespero, a minha negação, a minha briga com Deus, a minha briga com o mundo, com o universo, porque nós não estamos abertos para isso, gente. A gente está no automático, como Gisele colocou, né? Muitas vezes a gente, oi, tudo bem? No automático. E se a resposta não for tudo bem, você vai estar pronto para ouvir? Né? Como eu vejo na campanha do Setembro Amarelo, pessoas criando caixinhas, se você precisa de ajuda, fale comigo, né? E você vai estar no inbox 24 horas para receber essas pessoas em aflição, para dar um contorno para isso, né? Então a gente precisa muito refletir, né? É algo muito forte de poder pensar enquanto realmente sociedade e do quanto a gente contribui para a prevenção ou não. Até porque na clínica ampliada, o acolhimento só funciona se ele for verdadeiro.
Não existe acolhimento que não seja verdadeiro, né? Não existe acolhimento que funcione que não seja verdadeiro. Isso que você falou, eu me aperrei, eu me angustio, demonstra que o seu acolhimento é verdadeiro. Isso não quer dizer que você vai se desestruturar, Exato, né? exato. Mas se você acolhe verdadeiramente o outro, você sente o que o outro está sentindo, né? De certa forma, isso tem a ver com a empatia, com a Isso. possibilidade de se colocar no lugar do outro. Isso não quer dizer que eu vou me desestruturar por causa disso. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que o acolhimento verdadeiro, ele passa por aí, né? Sim, No se importar, né? não sei. Eu estou ali com o outro, eu estou ali na busca daquele movimento, né? Isso, dentro da nossa humanidade, da nossa fragilidade, né? E aí, quando a gente consegue colocar isso para o outro, que realmente a gente também não tem o que dizer ali que vá, de repente, mudar o curso, né, daquele discurso dele, mas que a gente está ali para ouvir e para suportar o que ele tem para dizer, né, para sustentar e de poder pensar junto, então, né, que dor é essa? Me conta a história desse teu sofrimento, né, vai trazendo para mim o que é que te aconteceu, e isso, gente, já vai fazendo com que ele sinta que em algum momento ele tem esse espaço, que de alguma forma ele pode escoar essas angústias, né? Então, falar de prevenção é falar, em primeiro lugar, da gente. O que é que eu tenho feito, como é que eu tenho pensado, como eu tenho me cuidado, como eu cuido das minhas emoções, se eu banalizo, se eu acolho, se eu também me julgo, né? Se eu entendo que o que eu sinto, os meus afetos, eles são importantes, ou eu banalizo também. Ou eu também acho que não é importante, né? O que eu sinto é frescura, e que eu preciso passar por cima disso como um trator, porque a vida é assim mesmo. Se a gente não faz essa autorreflexão de como a gente também tem lidado com as nossas dores, com os nossos afetos, a gente também não vai conseguir calçar o sapato do outro, para entender o quanto isso pode pesar, né? E o quanto nós não estamos imunes a isso, né? Assim como a gente não tem como garantir que vai morrer de um infarto, de um câncer, a gente não tem como garantir que em algum momento da nossa vida a gente não vai pensar no suicídio como sim, como uma possibilidade. E pensando no suicídio como esse grande fenômeno social, sócio-histórico social, né? Não só essa parte que se reduz à medicina, né, assim, a questão medicalizada, é tão importante a gente poder pensar de que se eu me cuido, né, se eu consigo ampliar essa percepção, eu consigo entender a magnitude desse fenômeno, né? E aí, gente, pensar na prevenção tem vários níveis, né? Tem a prevenção que a gente chama de universal, né, que é para todos, vem através desses espaços aqui de troca, de reflexão, de conscientização, de palestra. Tem a prevenção que é voltada realmente como algo que vai monitorar alguns casos que tem transtorno, que tem algum adoecimento e que precisa de ajuda, e tem aquela prevenção voltada para casos que tem a indicação realmente de um risco de suicídio iminente, né? Então, quando a gente passa pela esfera da prevenção, é importante a gente pensar que existe essas práticas, né? Que existe um plano de ação, porém, muito, muito falho, ainda muito nessa construção de estar engateando, né? E que, enquanto sociedade, a gente pode ter várias outras atuações, né? Eu trago um exemplo aqui que é muito interessante, que é do Corpo de Bombeiros daqui do nosso estado, né? Lá em São Paulo, o oficial Diógenes Martins, que tem esse livro, não é um livro comercializado, ele só vende nos cursos dele. Diógenes, ele criou um protocolo lá em São Paulo para os militares, né, os bombeiros, sobre abordagem técnica à tentativa de suicídio. E eu trago como um exemplo, como uma ilustração, como uma forma de prevenção. Por quê? Os bombeiros, por exemplo, têm um papel importante na crise suicida, porque são eles que vão lá na altura, são eles que vão lá na ponte, são eles que vão resgatar. E antes, eles tinham aquela ideia de que eles precisavam agir no impulso, no susto. Eles armavam aquele cerco,
e ele simplesmente distraía a pessoa e tirava do perigo. E vai para onde essa pessoa? E depois, né? Chega em casa, possivelmente ela vai pegar outro método e ela vai morrer de toda forma. Então, Diógenes, ele trouxe todo um protocolo de ação, primeiro para humanizar essa abordagem, orientar e conscientizar e capacitar os bombeiros, fazendo com que eles entendam todo o processo do suicídio, dos fatores de proteção, dos fatores de risco e de proteção, todos os multifatores, né, genéticos, psicológicos, de personalidade, transtorno mental, todos os fatores que estão envolvidos nesse complexo, nesse fenômeno, para que eles pudessem abordar essa pessoa de uma forma humanizada, na conversa, no diálogo, no acolhimento. Então, esse protocolo foi criado lá, eles conseguiram trazer para cá, e é a gente que faz o treinamento para eles, né, a gente já está treinando a 5ª turma. Gente, e eles têm feito um trabalho lindíssimo, isso faz muita diferença, porque depois dessa abordagem, a pessoa se sente acolhida, ela não tem mais aquele, pelo menos naquele momento, aquela intencionalidade tão intensa, tão aguda de se matar. E de lá, eles vão encaminhando para os serviços de ajuda que nós temos, né, a UPA, o CAPES, enfim, dando os segmentos, eles vão acompanhando para que, de fato, a gente possa assegurar que aquela pessoa recebeu um acompanhamento. Então, isso é uma ação de prevenção assertiva, né? O projeto que eu trouxe, né, que é um protocolo dos Estados Unidos, da pesquisadora Janice Whitlock, que ela trabalha com prevenção de suicídio e autolesão, ela aplica lá nos Estados Unidos, toda a escola dos Estados Unidos, praticamente quase todas, segundo pesquisas, né, tem uma equipe de crise nas escolas para trabalhar com saúde mental. Temos psicólogos, assistente social, enfermeiros, médicos, dentro da escola, porque é onde os nossos jovens estão e eles passam a maior parte do tempo, né? Então, eles têm a capacitação, têm a equipe de crise e eles conseguem atuar com prevenção, fazendo o ano todo um planejamento anual na escola, onde eles possam falar sobre habilidades emocionais, onde ele pode falar sobre as emoções, onde ele pode falar tantas outras coisas importantes para o desenvolvimento infantil, né? Então, quando a gente traz isso aqui para Natal, por exemplo, isso é grandioso. Isso é grandioso. A escola, o Neves, né, foi quem abraçou essa ideia, e assim, é um trabalho riquíssimo que a gente tem feito juntos. É porque vai além da prevenção do suicídio, né, Mila? Vai muito além disso, né? É abarcar toda a saúde mental, né, toda a possibilidade que a gente tem de expressão das nossas emoções, de como gerenciar e de como se regular emocionalmente. E tão importante, Renata está rasgando cedo aqui, viu? Nesse sentido, e aí eu penso, sabe, Mila, como é importante, e é por isso que eu falo, né, bato nessa tecla há muito tempo, assim, que essa questão, a questão da prevenção do suicídio, ela hoje está absolutamente enviesada nesse sentido. Quando a gente imagina essa prevenção como você mesma falou, nesse único nicho, nessa medicalização do que é, né, isso, né? E aí, você trazendo essa forma de abordar, suscita em mim a ideia de que isso precisaria ser feito em todos os espaços. Imagina no trabalho, né? Nos espaços de trabalho, o quanto de sofrimento mental a gente tem nos espaços de trabalho. E o quanto de sofrimento mental que não é acolhido nesses espaços, né? E o que isso significa para as pessoas e que desdobramentos nós temos disso, né? Então, eu acho que de fato, a gente precisa repensar, né, essa forma dessa prevenção e de como que a gente está falando de prevenção do suicídio, mas é algo que vai muito além, que de fato a gente precisa realmente de acolhimento mesmo, né? Isso. Pode falar, José. Essa questão do acolhimento, assim, muito me chateou essa semana que passou, uma funcionária do meu trabalho, deve ter seus 60 anos, ela recebeu uma notícia pelo telefone, de uma forma brutal, de que o filho, de 41, havia sofrido um ataque cardíaco e morrido. Foi, assim, impactante.
E ela pegou as coisas dela, foi, né, ao hospital, lugar que ele estava. E aí o grupo, que é um grupo pequeno, quando soube, né, começou, meus pêsames, não sei o quê, aquelas mensagens de grupo. Mas eu falei, gente, uma mãe perdeu um filho. E no meio das mensagens, gente, vai ter não sei o quê, vai ter um evento tal. Ah, fulaninha, olha. Aí eu entrei em contato até com a administradora do grupo, com a diretora da escola, eu falei, por favor, Jeane, peça para as pessoas pararem. Sim. Aí ela, tipo, eu não posso fazer nada, a gente é assim. Como assim? Né? Então, assim, me choca. Eu acho que eu tenho que continuar me chocando. Mas é real, né? Eu vivi isso. É muito forte, gente. Você Muito. E tratar presente. dessa forma, né? É desse jeito, assim. Era como se fosse o aniversário dela. Parabéns, fulaninha, aniversário em grupo, né? Aí, gente, não sei o quê, ó, sinto muito. Vá, que Deus é maior, levante a cabeça, Deus sabe o que faz, né? E eu não sou psicóloga, né? Mas eu fui no privado dela, né? E só mandei uma mensagem de áudio que eu achei que, né? Só assim, ó, tô aqui. Sim. Qualquer coisa. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Não consigo imaginar o tamanho da sua dor. Só para dizer que eu tô aqui. Porque é verdade. Isso. Como é que a gente vai imaginar a dor do outro, né? Então, mas é impactante, para mim foi tão impactante a notícia dela quanto a reação da equipe escolar, que deveria ser uma equipe sensível, né? Então, é muito, assim, é muito pesado, sabe? A forma como a gente está tratando a vida, né? Verdade. E é exatamente isso, né, assim, sobre a minha fala, porque percebe, como eu iniciei falando, né, assim, as várias possibilidades de intervenção, de prevenção que nós temos, assim, a gente abre aqui no computador rapidinho, na internet, a gente vai ter lá uma cartilha, né, do que é prevenção, do que a gente tem que identificar diante de uma pessoa, os fatores de risco, os sinais de alerta, né, os fatores precipitantes, os fatores predisponentes, o que é que está acontecendo no momento, o que é que aconteceu na história. Isso aí, gente, a gente vai encontrar, né? Mas eu priorizei hoje aqui focar em algo que realmente nos tocasse, que trouxesse de fato essa reflexão, porque vai muito além, né, Gisele, assim, é sobre isso, é do quanto estamos acelerados, é do quanto estamos num momento, né, numa era realmente, assim, automatizada, imediatista, né, onde a gente não tem tempo de qualidade, onde a gente não consegue ouvir um áudio no 1 do WhatsApp, a gente moda no 2, porque não dá tempo, né? E estamos nisso, né? Estamos embarcando nessa. Se a gente não tem essa clareza de estar pensando sobre isso, é muito fácil, gente, a gente correr o risco também de adoecermos. Eu achei tão interessante uma fala de um professor meu da pós, né, de Sociologia, o nome dele é Fernando Caminha, ele trabalha com emoções, e ele trouxe algo que me fez muito sentido, assim, que nós não somos as nossas emoções, nós não somos a tristeza, nós não somos a raiva, nós também não somos a alegria, nós não somos o medo, porque as emoções são estados afetivos que elas passam, elas vêm, mas elas passam, são como ondas, nós somos o barco fica, né? E é tão importante a gente pensar nisso, por quê? Porque isso abre a possibilidade da gente poder acolher tudo que a gente sente, sem que a gente fique nessa briga, sem que a gente fique nessa arenga. Eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir inveja, né? Eu não posso expressar que eu estou aqui chateado, por que não? Né? As emoções, elas podem se dialogar, uma coisa não anula a outra, isso não diz de quem é você, isso diz de que você está sentindo naquele momento, né? E aí eu trago um outro autor que também tem trazido muitas reflexões importantes, que é, na verdade, Paulo Navascone e Luana Lima, um livro muito atual, que é Repensando sobre o Suicídio. O doutor Adriano falou essa frase, repensar, né? Uhum.
Muito legal esse livro, gente, assim, bem atual, porque ele traz contribuições exatamente nessa percepção mais ampliada de pensar no suicídio como um fenômeno social, do quanto a gente precisa ter essa percepção crítica, né? E não ficar reduzindo a dor do outro e a nossa dor a um fator, a uma medicação. É isso, viu, gente? Não, pois é, nós já são 21 horas. Então, nós assim, ficamos aqui a noite todinha. e nós também, nós ficaríamos. Fácil, fácil. Eu queria, assim, para a gente, né, fazer um arremate final, eu vi que Célio levantou a mão, acho que Célio vai querer falar, e aí, quem quiser mais falar, por favor, se manifesta aí com a mãozinha para a gente botar uma filinha e a gente ir para os encerramentos, tá bom? Ok. Célio. Seu microfone está fechado, Célio, pode abrir. Tá fechado ainda, Célio, seu microfone, a gente não está lhe ouvindo. Não está conseguindo abrir? Consegue, Adriana, abrir para ele? Não, eu consigo fechar, mas abrir não. Não consegue, Célio? É no símbolozinho do microfone, é só você clicar em cima. Então vamos escutar a Silvia enquanto ele tenta resolver o problema do microfone. Silvia fala, depois Célio tenta desbloquear lá. Vou procurar ser rápida, mas esse negócio que está falando como nós estamos vivendo, né? Uma situação tão... As pessoas não param para pensar, não pensam nas próprias vidas, né? Na vida dos parentes, quem está próximo. Esses dias, conversando com a minha sobrinha, eu virei para ela e falei, olha, eu gosto muito de vocês, gosto muito do seu pai, da sua mãe, do seu filho, dos seus irmãos, você, mas eu gosto de mim também, né? Ah, não, tia, mas a gente gosta de você também. A gente fica preocupado, a gente fica olhando. Se você não coloca mensagem no Instagram, você está sempre colocando, eu estou sempre colocando nas minhas páginas, né? Aí a gente fica preocupado, porque eu tenho meu vizinho que logo que me mudei para cá, eu falo que é minha segunda família, que eles têm até a chave aqui de casa, porque eu tenho crises convulsivas, né? E eu moro sozinha. O pessoal fica, como é que você mora sozinha? Eu falei, só se alguém ficar olhando para mim 24 horas por dia. Eu gosto de fazer essas brincadeiras, né? Porque não tem como, né? E tem coisas que... E, ultimamente, as pessoas... Isso me incomoda bastante, a questão de como está se falando da cura das coisas, né? Da saúde. E o tempo inteiro, e eu acho que a gente está criando mais doença do que a gente está vivendo, né? E é conviver mesmo com essas situações, esses sintomas, e conseguir procurar saídas alternativas. É só um comentário que eu queria fazer. É isso. Obrigada, Silvia. Obrigado, Silvia. Abriu. Célio. Desculpa, é minha deficiência visual, eu acabei apertando em outro controle aqui, tá certo? Imagina. Olha, hoje eu trabalho com a psicoterapia hipnossistêmica e muito do que a doutora falou aí, e o doutor Adriano também tem a ver, porque a gente é chamado a trabalhar com a conexão e a empatia, com a vulnerabilidade e a coerência. E quando a doutora falou que nesses congressos as pessoas se colocam como super-heróis, e a experiência da psicoterapia hipnossistêmica é que quando a gente se coloca na vulnerabilidade diante de nosso cliente, existe uma abertura muito maior das células dele para conosco. Quando alguém um dia me disse que eu sou tão rejeitado que às vezes eu penso em me matar, e eu dizer, olha, eu sei o que é rejeição, eu também já fui rejeitado. E o que a doutora falou acerca a hipnossistêmica trabalha com você. Nossa, eu sinto raiva, olha raiva, eu sinto você, eu sei que você está aqui. Então foi muito enriquecedor para mim, e de dizer, né, olha raiva, você não me define, você não é Célio todo, é só um sentimento que está em mim que eu estou sentindo, mas que eu posso levar minhas células a manter isso no controle. Então, só contribuir, que achei muito parecido, né, e veio enriquecer muito
a partir de hoje, como eu me colocar diante aqui dos meus clientes. Gratidão. Que Obrigado, bom, Célio. Célio. Gratidão. Mais alguém gostaria, gente, de fazer alguma consideração? Então, Mila, suas palavras finais. Certo. Bem, quero deixar aqui uma mensagem, né, que para onde eu vou, eu levo, que eu acho que é o que resume um pouco do nosso papel, né, da nossa função, da nossa responsabilidade diante do outro que está em sofrimento, né? Eu sempre levo para minhas aulas essa mensagem, né, que a nossa tarefa é manter vivo nas pessoas as possibilidades de ser e sentir, acolher e importar-se com elas. O valor do nosso cuidado está no afeto que ofertamos e na qualidade desse encontro. E assim poderemos ser um para o outro figura de apego, base segura e expressão do amor. E é isso que eu quero deixar para vocês, gente, que a gente possa ser base segura para o outro, para a gente mesmo, né? Que a gente possa realmente se importar com esse sofrimento que não é só do outro, mas que também pode ser meu. Que aí sim a gente pode contribuir para a prevenção do sofrimento humano. Muito bem. Muito obrigada, gente, pelo espaço e pela escuta. Nós que agradecemos, meu filho entrou aqui, tomou um susto agora. Nós que agradecemos, assim, sua generosidade de estar aqui com a gente, foi maravilhoso, acho que foi muito especial esse encontro. Queria agradecer também a presença de todo mundo, vou até citar aqui nominalmente quem está aqui: Célio, Daniele, Dora, viu, Dora? Eu estou olhando aqui o nome desconhecido, mas eu sei que é você, Dora, Gisele, Josicleide, Jussara, Lanusa, Maria Célia, Renata Brito, Renata Santos, Celina, Silvia, Veríssimo. Queria agradecer muito a presença de todo mundo, dizer que foi um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? E que semana que vem a gente tem já um encontro agendado, a gente vai conversar com Natália Nunes. Natália Nunes é psicanalista, e Natália não vai ser a gente não vai falar diretamente sobre suicídio, mas Natália vai falar sobre uma parcela do trabalho dela, da produção dela, né, que ela trabalha, ela tem uma produção, ela trabalha com numa interface com a justiça, então ela trabalha com mulheres vítimas de violência, e ela vai trabalhar sobre, vai conversar sobre como provar no sentido assim, de que essas mulheres sofreram violência, né, então vai ser uma discussão muito interessante, sabe, vale muito a pena. Tá bom, gente? Então, queria agradecer muito mesmo a presença de todo mundo, desejar boa noite a todos, bom feriado, viu, gente? Bom feriado, descansem e até a próxima. Um grande abraço a todo mundo. Bom descanso, gente. Boa noite. Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.